Bem, esse vídeo de hoje vai ser muito pesado. Vou falar assuntos bem delicados. Eu não me importo, eu sempre falo. Na verdade, é até bom que meu peito fica mais leve. Mas enfim, cara, eu recebi um comentário aqui de um cara, né? Que ele falou: respeita teu pai. Pra mim, esse cara é um animal, o cara que comentou isso. E bem, a minha história, ela foi muito sofrida. Eu não sou papo de BBB que vai lá e fala sofreu na vida. Eu sofri na vida. Minha mãe sofreu na vida. Então eu vou estar falando. Primeiramente, meu pai, ele arrebentou a minha mãe a vida inteira. Eu cresci desde pequeno vendo minha mãe sendo arrebentada quase todos os dias. Eu lembro até hoje uma vez, meu pai saiu arrebentando ela e jogou em cima de mim, que eu estava deitado na cama. Eu devia ter uns 7 anos mais ou menos. Daí ela caiu em cima de mim e ele continuou e deu vassourada nela, quebrou um cabo de vassoura na minha mãe. Minha mãe é bem nova, minha mãe me teve com 14 anos de idade. Então, pra vocês terem uma ideia. Outro ponto, meu pai, ele abusou da minha irmã. Meu pai, ele estuprou a própria filha. Várias vezes, possivelmente. E ela mesma, né, minha irmã, me contou várias vezes que aconteceram. Inclusive em viagens, quando minha mãe não estava em casa. Então, eu sou o grande pilar dessa história. Eu vi a primeira vez que eu vi, né? Não sei se foi a primeira, eu vi com o meu próprio olho. Eu tava jogando videogame, né? Tava de noite, minha mãe frequentava a academia nessa época. Aí o que que aconteceu? Eu não queria ir no banheiro, e eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí eu tava jogando Play 2, só não lembro o jogo. Mas eu tenho quase certeza que era Resident Evil 4, eu jogava muito Resident Evil 4. Eu tava jogando, não queria ir no banheiro. Aí chegou num ponto que eu tava quase mijando nas calças. Aí eu fui embora, saí do meu quarto, minha casa era bem grande. E eu percebi que tava tudo escuro. Por que tá tudo escuro? Aí nessa, para você entrar no banheiro da minha casa antiga, você tinha que passar pela cozinha e pela sala. Aí eu passei por lá, acendi a luz. E eu percebi, eu olhei pra trás que meu pai tava agachado. E minha irmã tava lá. Meu pai tava forçando ela a fazer isso aí que eu fiz o gesto. Aí basicamente ele falou, sai, sai! Aí minha irmã saiu, né, desesperada e chorando, e eu também fiquei muito nervoso, meu coração começou a bater, porque tipo assim, quando a gente vê alguma coisa assim estranha, o nosso corpo ele já começa a liberar adrenalina e fazer um monte de coisa. Eu comecei a ficar desesperado também. Aí meu pai é muito doente, cara. Meu pai ele batia punhete, né, no aberto assim, tipo na sala. E tipo, se alguém saísse pra fora, ia ver. E ele, lógico, ele escutava, né? Quando ele escutava, já... mas eu não sou burro, eu sabia, né? E nesse mesmo dia que eu peguei ele no flagra, a primeira vez, que eu acho que, não sei se foi a primeira que eu vi. Aí basicamente ele teve a cara de pau de ir no PC e bater uma bronha. Aí nessa, né, minha mãe chegou da academia, eu tava desesperado. E eu sempre fui muito inteligente, cara. Sempre fui muito inteligente. Aí eu cheguei na minha mãe e tava desesperado, né, com medo, com a porta trancada. Falei com meu pai, pra minha mãe, bem assim: o pai estuprou a Micaela. O nome dela é Micaela. Fui e falei. Aí o que aconteceu? Minha mãe começou, mas como? Não sei o que é isso? A minha mãe, ela se fez de tonga, assim, porque, tipo, óbvio, eu era uma criança, ela não ia acreditar no que eu tô falando. Isso é óbvio, não é, tipo, cara, sei lá, as pessoas punem muito, né, os pais, mas, tipo, não é qualquer merda que você fala que teu pai vai acreditar. Isso é ser inteligente. Aí, basicamente, a minha mãe, tipo, viu, né, o desespero da minha irmã. Obviamente, se você passou por esse caso e você entrou em desespero e teu pai não fez nada, tua mãe, teus pais são retardados. Mas no caso, minha mãe, ela percebeu que era verdade o que eu tava falando por conta da minha irmã, que tava em choque, né? Então, obviamente, que ela ligou os pontos, nossa, realmente parece que é verdade. Daí, ela foi lá e começou a gritar com meu pai, né? E meu pai começou a se defender, falar que não, tá louco, jamais, não sei o que, né? E, bem, depois desse dia, minha vida se transformou no inferno, cara. Eu nunca me dei bem com meu pai, cara. Só quando eu era bem pequeno, que eu não saía de trás do meu pai de jeito nenhum. E meu pai também não gostava muito. Aí, tipo, o que aconteceu? Eu tinha torcicola. Em algum lugar aqui tem um risco. Eu nasci tudo lascado, cara. Nasci com a língua presa, tive torcicolo, meu apêndice estourou e eu também tive uma bactéria aqui dentro que teve que ser costurada, tirada, tive que tomar antibiótico. Meu dedo teve um puta de um cisco, tive que fazer cirurgia. Então, cara, eu nasci tudo fodido. Aí o que aconteceu? Eu tinha que ir lá no negócio lá, fazer fisioterapia, né?
Meu pai começou a dar uns tapão assim, ó, na minha cara, assim, ó. E falar, você não dedura teu pai, cara. Como é que você dedura teu pai? Olha o que você tá fazendo com a minha vida. Olha o que você fez. E eu lembro, não sei se foi nesse dia, foi nesse ou foi em outro. A gente passou numa rua que era cheia de pedrona gigante. Vocês já devem ter visto uma rua assim. Aí tinha uma árvore ali no canto, né? Bem na hora que a gente passou pela árvore, ele falou bem assim: eu quero ver o dia que você tiver uma filha, você não vai fazer o que ele fez. Eu sempre falo isso, cara. Eu sempre falo, eu conto a história pra todo mundo, cara. Todo mundo que pergunta da minha história, eu conto. E, cara, tem muito religioso que passa a mão na cabeça do meu pai, cara. Por isso que eu odeio religião também, cara. Eu não gosto, cara. Porque tem muito religioso que ele segue a palavra de Deus errada e já pega e fala assim: ah, mas tem que amar, tem que pegar e se juntar com teu pai. Meu pai é o maior pecador que já passou nessa terra. Ele é quase comparável com o Hitler, com esses caras assim, tá ligado? Então, cara, eu sim, eu acredito. Eu sigo minha vida, tá ligado? Eu tive muito ódio do meu pai. Hoje em dia, tipo, eu não tenho nem ódio nem felicidade. Eu só não acompanho, não sigo, não fico perto. Mas, cara, eu sou dessa forma, eu tanto faz. Mas já passei muita merda na minha vida. E o que aconteceu, né? Depois desse dia, teve um outro, né? Mais pra frente, que eu tinha por volta de 14 anos. Nesse tempo, né? Eu sempre fui inteligente, eu vi minha mãe apanhando a vida inteira. Eu comecei a treinar com mais ou menos 13 anos. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia de torcicolo. Eu podia morrer, podia morrer. Comecei a treinar. Minha mãe brigava comigo toda hora, porque eu comecei a treinar por conta disso. E ela não sabia, eu nem nunca falei pra ela isso. Eu comecei a treinar, né? Comecei a ficar mais volumoso, mais forte. E nessa época eu não era grande igual hoje em dia. Eu sou grande, cara. Pela tela não parece que eu sou grande, mas, cara, eu sou bem grande, cara. Não é qualquer cara de academia que tem o meu porte. Fora que eu trabalhei a vida inteira com construção, né, mano? Não construção, mas, tipo, pegar peso. Então, cara, eu tenho muita força no braço. Então, cara, além de que eu faço boxe hoje em dia. Então, mano, eu sou bem forte. Mas o que aconteceu? Eu comecei a treinar por conta da minha mãe, porque eu queria proteger ela. Eu não comecei por mulher, não comecei por moda. Comecei para proteger minha mãe. Se você pesquisar aqui no YouTube, tem muita gente que começou a treinar por conta disso. Que o pai arrebentava a mãe e começou a treinar. Tem muito. É só dar uma pesquisada. Aí, meu pai começou a perceber, né? Aí teve um momento, quando eu tinha 14 anos, que a gente foi para Guaratuba. Meu pai ele tem um terreno em Guaratuba. Que ele comprou, foi pagando e hoje é quitado. Aí eles começaram a beber lá na beira da praia e meu pai, tipo, foi no mercado com minha mãe e eu, minha irmã. Ele começou a falar pra minha mãe fazer a janta, minha mãe não queria. Aí meu pai começou a gritar e queria bater na minha mãe. Minha irmã pegou e, tipo, começou a defender minha mãe. Minha irmã é uma tola, cara. Enfim, é um ato corajoso, né? Aí nessa, eu vi que meu pai ia encher minha irmã de bordoada. Aí eu peguei e fiz bem assim, ó. Eu passei na frente dela, puxei ela e entrei na frente. Ó, dá pra ver que eu sou bem forte. Aí eu peguei e meu pai começou a esfregar a cara dele assim na minha. E tipo, se sentir intimidado, tá ligado? Aí nesse momento, eu e meu pai trocamos sim alguns socos, mas foi bem tranquilo. Não foi nada assim extremamente agressivo. Mas é óbvio que eu tava muito nervoso, porque você brigar com um cara na rua já é complicado. Já dá. A não ser que você seja um patife, um desgraçado, um ladrão, você não sente nada. Mas você agora, brigar com um cara na rua, você já se sente mal. Agora imagina você brigar com teu pai, entendeu? Então eu me senti muito pesado. Foi um clima muito tenso. Aí ninguém ajudou, ninguém fez nada. Um mercado grande, se não me engano era um Jacomar. Era um Jacomar ou era um Mufato. Bem na entrada de Guaratuba, bem na entrada. Aí o que aconteceu? Ninguém fez porra nenhuma. Aí minha mãe começou a falar bosta e meu pai deixou quieto, né? Que ela falou, se você fizer alguma coisa, você bater e machucar o menino, eu vou mandar matar. Aí o que aconteceu? Meu pai deu uma parada. Só que daí a gente foi indo pro caixa, né? E ele foi fazendo assim, ó, chutando eu, ó, chutando, bem assim. Daí tinha um guarda paisano. O guarda foi lá e intimou meu pai. Só que meu pai é muito tirão. Todo mundo fala que meu pai é folgado, cara. Aí, tipo, ele começou a falar, você vai fazer o quê, mano? É minha família, cara. Faço o que eu quiser, eu pago minhas contas. Começou a falar assim. Aí, o guarda não fez nada. Só intimou e ficou observando meu pai. Aí a gente entrou no carro e meu pai começou a dar uns tabefão. Meu pai sempre fazia isso comigo. Daí começou a dar uns tabefão assim. E daí ele começou a falar que eu não era mais filho dele, que eu era um filho da puta, que eu era um desgraçado, que eu era isso, aquilo. Ele que estuprou a própria filha 500 vezes e abusou da própria mulher, arrebentou, ele é normal. Eu sou um desgraçado. Eu sou um filho de uma puta. Na cabeça do meu pai é assim. Aí o que aconteceu? Depois disso a gente chegou, daí
chegamos numa kitnet porque a gente não estava no terreno dele. Se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai conseguir ver a coerência. A gente tinha sim um terreno, mas a gente não morava no terreno, não tinha casa no terreno. A gente foi lá só para tirar as árvores do terreno e limpar o terreno. A gente estava numa kitnet. Aí isso foi no final do ano. Aí a gente estava lá no finalzinho do ano para comemorar o final do ano e ó que ano merda. Sempre foi merda, cara. Meus aniversários foi tudo estragado pelo meu pai, cara. Meu pai sempre foi um filho de uma puta. Aí o que aconteceu? A gente chegou lá e começou a falar que eu não era filho dele, que ele ia me matar, que ele ia fazer isso e aquilo. Aí minha vida começou a virar uma merda. Mas, cara, o meu pai, ele nunca mais bateu na minha mãe, tipo, ainda mais depois disso. Porque depois disso ele percebeu que se ele encostasse na minha mãe, ele ia arrumar confusão. Então foi mais ou menos nessa época que meu pai nunca mais encostou na minha mãe. Eu não lembro, tipo, não lembro de nada, nunca mais ter visto ele encostar um dedo na minha mãe. Porque meu pai, eu tenho certeza que ele tinha medo. E ainda mais que eu fui comendo mais e ficando maior. E fora, nessa época eu não fazia nenhuma luta. Mas eu sempre tive coragem. É que nem aquela coisa. Eu não mataria um cara a sangue frio. Só se, obviamente, se minha família estiver em risco, obviamente eu mato. Tenho coragem pra matar. Mas agora, tipo, matar a sangue frio é pra assassino. Se você mata um cara a sangue frio, você é assassino. Agora, se você mata um cara pra proteger sua família, que o cara vem pra cima, entendeu? É um ato de coragem. Eu sou assim. Aí o que aconteceu? Basicamente depois disso, nossa, meu pai fudeu minha vida, cara. Eu nunca mais falei com meu pai. Eu não dava nem bom dia, nem boa tarde, nem nada. Quem me conhece sabe muito bem que eu nem falo com meu pai. Eu não falo com meu pai nunca. Muito raro mesmo. Teve até uma época que ele questionou, né? Ele falou, nossa, você é um filho de uma puta, cara. Você não dá bom dia, não dá boa tarde. Que família é essa que não fala com o próprio pai? Falou bem assim. E minha mãe, tipo, meio que falou por cima lá, mas... Ah, o cara também, ele se faz de retardado às vezes, daí é foda. Aí o que aconteceu? Teve até uma época, cara, que meu pai, tipo assim, falou que minha mãe roubou não sei quantos mil dele, né? Aí ele começou a xingar minha mãe, falar um monte de bosta, queria expulsar ela de casa. Aí minha mãe era muito dependente dele. Minha mãe, ela coloca piercing sim, mas minha mãe era muito dependente ainda. Aí meu pai começou a fazer ela trabalhar meio que de graça. Não dava dinheiro, não dava nada. Meu pai, para começar, nunca deu salário pra minha mãe. Ele dava uma banana pra ela, tá ligado? Dava 50 reais, no máximo. E meu pai sempre ganhou muito dinheiro. Por isso que eu falo que meu pai, eu nunca tive uma vida muito top. O meu pai, ele dava assim o essencial. Meu pai ganhava dinheiro, tinha condição, mas meu pai, ele nunca foi o tipo de pai que dá PlayStation 5, PlayStation 4, tá ligado? Dá um iPhone. Eu fui ter meu primeiro celular com quase 14 anos, que foi de tanto eu encher o saco, ou de tanto querer um celular, aí me deram um celular. Então, tipo assim, eu já tive celulares anteriores, mas o que eu dizer é que eu nunca fui privilegiado. Tanto que o meu primeiro videogame, que foi um Play 3, foi o primeiro eu comprei. Meu pai me dava uma mesada de 5 reais por semana. Eu comprei. Eu juntei por quase um ano e comprei um Play 3. Nessa época, você comprava um Play 3 por 450 reais. Eu comprei. Eu. Entendeu? Então, cara, foi dessa forma. E teve uma outra vez, nossa, minha garganta foi pra puta que pariu. Teve uma outra vez, né, que basicamente o meu pai, ele via muito pornô, igual eu falei. Teve uma vez que ele viu um pornô e, tipo, meio que misturou com a minha mãe. Daí, tipo, começou a falar que minha mãe era prostituta. Um monte de palavra de baixo calão. Se eu for falar tudo aqui, fudeu. É melhor mandar um áudio no WhatsApp, tá ligado? Começou a falar um monte de bosta. Aí ele manteve minha mãe em cativeiro. Ele tirou, foi exatamente isso que eu tô falando. E se você desacredita, dá uma pesquisada aí no teu YouTube, em vez de ficar vendo um monte de merda, e começa a pesquisar sobre a realidade do Brasil, que você vai ver. Você lembra do garoto que estava num barril, que foi achado desnutrido, quase morrendo? Foi aqui no Brasil, sabia? Entre várias outras coisas que já aconteceu no Brasil. Então a minha história, sim, ela é muito cabível e ela aconteceu e eu sou a prova viva disso. E o que aconteceu? Meu pai começou a, tipo, falar que minha mãe era isso, que ela era aquilo, e fez ela morar no quarto da minha irmã. Minha irmã é uma coitada, cara. Até os 12 anos dela, ela mijava na cama todo dia. Todo dia ela mijava na cama. Eu, hoje, né, eu ligando os pontos, eu fico imaginando, será que ela não mijava na cama porque meu pai abusava dela? É possível? Porque eu liguei os pontos. Porque eu sou muito esperto. Eu não fico boiando igual o Nemo, tá ligado? Não. Eu acho que é por conta disso que ela mijou até os 12 anos de idade. Mas não tenho certeza, não posso confirmar nada. Mas enfim, daí a minha mãe começou a morar no quarto com a minha irmã. Tá passando um avião, eu vou dar um corte aqui. Voltei. Mas então, daí a minha mãe começou a morar meio que no quarto. Só que meu pai era muito cuzão, cara. Eu nunca ponhei um fone no meu ouvido, cara.
Eu tinha muito medo que meu pai fizesse alguma coisa pra minha mãe, muito medo que ele entrasse no meu quarto, fizesse alguma coisa pra mim. Eu sempre tive muito medo, cara. Muito medo mesmo. Eu já pensei em matar meu pai, já pensei em pegar e esfaquear ele, já pensei em muita coisa. E sempre tive coragem, cara. Sempre tive muita coragem. Eu nunca fui um cara de brigar na escola, mano. Mas quando eu tive por volta dos 17, eu ainda estudava, eu fiquei num ciclo assim de raiva na minha vida, cara, que eu briguei bastante na escola. No meu último ano, eu quase fui preso. Eu era de maior também, mais pro final do ano, né? No terceirão, eu quase fui preso, porque eu bati em 2 de menor. Então, lógico, em outro vídeo eu conto o que aconteceu. Mas, obviamente, eu não bati assim de graça, né? Óbvio. Mas vocês sabem como é que é a justiça brasileira, como é que as pessoas lidam com as coisas, né? E o que aconteceu? Meu pai, ele ia lá no quarto da minha irmã e batia na porta. Por quê? Pra minha mãe sair e dar pra ele. Meu pai é um animal, meu pai é um psicopata, é um lazarento, merecia estar morto. Pra vir um animal aqui nos meus comentários falar respeita teu pai, pra mim você é igual a ele. Pra mim você é um psicopata, que não merecia nem estar andando sobre a terra. Mas basicamente é dessa forma. Então, meu pai era muito nojento. Fora que quando ele... Cara, eu boto minha mão no fogo. Meu pai até abusou da minha mãe. Porque pra mim aquilo lá não era sexo, cara. Pra mim não é sexo. Pra mim você ir lá e forçar a pessoa não é sexo. Isso é estupro, isso é abuso. Isso é óbvio. Mas enfim, minha história foi mais ou menos dessa forma. E eu nunca mais falei com meu pai. E o dia que eu fui expulso de casa foi mais ou menos assim. A minha mãe, ela tava cansada dessa vida de merda. Ela pegou e foi embora. Meu pai, ele deu um Peugeot pra ela. Não sei se era um Peugeot, eu acho que era um Peugeot. Meu pai falou, ó, eu vou deixar você ir com um Peugeot. Vai o Peugeot e some da minha vida. Mas meu pai era muito hipócrita. Meu pai falava que ia deixar minha mãe ir embora, mas meu pai, tipo, ia lá e batia no peito e xingava e não deixava. Aí chegou um momento que, sei lá, minha mãe de tanto falar merda, meu pai acabou deixando ela ir embora, né? Meu pai era um psicopata. Eu ficava só esperando, cara. Eu tinha certeza que meu pai ia fazer alguma coisa de ruim pra minha mãe, cara. Aí ele nunca fez, né? Porque meu pai tinha medo de mim, eu tenho certeza disso. Aí, cara, eu tinha muito medo. A minha mãe mesmo, ela começou a ficar mais vida louca, mas quando eu fiquei maior. Tipo, ela pegava martelo, assim, ameaçava ele quando ele dava uma de machão lá. Daí ele já ficava quieto. Ainda mais que meu pai é bobão. Meu pai, tipo, ele é agressivo pra cacete. Mas contra outro cara ele só late só. E fora que... geralmente é assim. Geralmente os caras que pagam de homão só late pra cima de outro homem só. Pra cima de mulher, né? Quando vem um homem já se faz de cachorro já. Enfim. Aí que aconteceu? Nessa, minha mãe foi morar na minha avó. Minha mãe morou na minha avó. E por mais ou menos uns 2, 3 anos da vida dela. E eu continuei na minha casa com a minha irmã. Só que eu fico imaginando, se eu tivesse ido pro quartel, o que minha irmã ia ter sofrido na mão dele. Graças a Deus, né, eu não fui pro quartel, não servi. Pedi de tudo que é jeito para não servir. Mas eu fico imaginando o que tinha acontecido se eu tivesse servido. Se meu pai não tinha feito alguma coisa com a minha mãe, se não tinha feito alguma coisa com a minha irmã, bem mais grave, né? Mas daí eu não servi. Aí nessa, teve um dia, quando eu fui expulso de casa eu tinha 17, eu nem tinha chegado a fazer 18. Aí o que aconteceu? Eu tava trabalhando, eu trabalhava sem registro, mas eu já tinha começado a trabalhar muito antes, com 15/16 eu já trampava, só que eu saí desse emprego e comecei a trabalhar num outro que ganhava um pouco mais e eu só tinha que atender cliente. Por isso que eu falo super bem, por isso que eu gosto de comunicar, também porque, obviamente, eu sou bem de boa, assim, mas enfim, experiência. Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu ia trabalhar e a irmã do meu pai tinha ido. A irmã do meu pai nunca foi de ir na nossa casa. Os meus primos, de parte de pai, nunca foi de estar junto. Aí tava lá, né? Daí eles começaram a falar bosta da minha mãe. Aí eu não sei o que meu pai falou, cara. Eu sempre fui... Eu sou assim, cara. Eu sou bem realista. Eu falo na lata, mano. Eu não gosto, cara. Eu não passo pano. Eu odeio. Eu falo na lata. Se eu achar que o cara tá falando merda, eu já falo, você tá falando merda, cara. Aí o que aconteceu? Meu pai começou a falar merda da minha mãe. Daí eu não sei o que ele se referiu lá pra mim, que eu falei, você é um merda, cara. Falei bem assim, você é um merda, cara, você é um cuzão. Falei bem assim, meu pai ficou, tipo, a irmã dele ficou espantada, certeza. Ela não esperava que eu fosse falar isso pro meu pai. Eu lembro que eu falei que ele era um merda. Daí eu falei, você é um merda, cara, não sei o quê. Aí, tipo, ele já vinha, volte mesmo, meu pai queria me expulsar de casa. Ele já falava, vai morar em outro lugar, cara, você tá ruim, não sei o quê. E eu, tipo, bati no peito, aí, tipo, eu nem falei nada pra ele. Só que ele já vinha querendo me expulsar de casa, já vinha falando pra mim sair de casa. Aí nessa eu tinha um Play 4 na época. Peguei o Play 4, botei na mochila, peguei umas 3 mudas de roupa só. Aí eu fui pro meu serviço e no meio do ônibus, né, eu peguei e liguei pra minha mãe e falei,
ou você me acolhe na casa da avó, ou eu vou morar em algum lugar, né? Por enquanto num hotel, sei lá. Eu sempre tive dinheiro guardado. Então daí, tipo, eu não ia me dar mal. Eu ia me fuder? Ia, mas não ia tanto. Aí minha mãe falou, não, pode vir pra cá. Eu fui lá, expliquei a situação, né? Depois do serviço, expliquei como é que foi. E basicamente eu fui morar com a minha avó. Aí eu deixei minha irmã lá, né? Daí, tipo, na época eu nem pensei. Na época eu não tava pensando nisso. Mas depois eu fiquei, tipo... Foi mais ou menos nessa época que a gente entrou com um processo em cima do meu pai, né? Muita gente que prestou atenção no vídeo vai pensar, ué, teu pai fez isso com a tua irmã e vocês não entraram, não tiraram a garota? Realmente, realmente. Na época a gente não pensou nisso. Hoje em dia, sim. E na época que eu deixei minha irmã lá, eu também não pensei nisso, cara. Loucura. É fácil julgar as pessoas, né? Agora eu queria ver quem tivesse no meu lugar, se ia ter pensado nisso. Aí o que aconteceu? Nessa, chegou um dia que eu já estava morando na minha avó, né? Já tinha ido pro meu último emprego, né? Que foi o mais atual, que daí eu trabalhava como conferente. Aí o que aconteceu? Teve um dia que a minha irmã estava lá na minha avó, que ela começou a chorar, eu não sabia por que ela estava chorando. Daí eu comecei, tipo, eu sempre fui o cara de encher o saco, daí eu comecei a encher o saco dela. Aí ela foi e acabou falando, né? Ela falou que o pai fez isso, fez aquilo. Aí eu já fui, nossa, eu tinha um ódio nesse tempo do meu pai, cara. Daí eu peguei e liguei pra minha mãe e tal, falei o que aconteceu. Fui lá e falei pro meu avô, falei pra minha avó. Aí nós se juntou tudo, foi lá na casa dele com a polícia. Aí ele tava chapadão, chapadão. Eu lembro até hoje do dia, foi uns 3 anos atrás. Ele tava chapadão, ele tava noiadão, dava pra ver na cara dele. Ele tava bobão, ele tava até assim, ó. Tava noiadão. A polícia levou ele, no mesmo dia soltou o cara. Aí minha irmã foi lá, deu depoimento, aí fez exame, aí descobriram que ela tinha gonorreia, que ela teve um monte de porra, até hoje, cara. Essa porra não cura, mano. Por isso que eu... Ai, cara, é foda. Toma cuidado, cara. Usa preservativo, caralho. Que essa merda aí, mano, não tem cura não, cara. Uma coisa é falar pra você ir lá tomar uma porra de uma benzetacil. Essa porra não cura. Ela vai ficar aqui com você pra sempre. Cara, minha irmã até hoje ela tem essas porra. E olha que ela fez tratamento e os cacete. Volta e meia ela sente coceira, volta e meia ela reclama pra minha mãe. Então, olha o que o cara fez com a vida da guria. Então, uma merda, né? Uma bosta. Aí aconteceu dessa forma. Aí a gente saiu da casa dele e tal. E foi todo mundo morar na minha avó. Ah, daí minha avó por um tempo segurou as pontas. Minha avó também, ela é foda. Família é foda, cara. Que nem eu falei pra minha mulher, né, a Júlia. Ah, nós tinha que meter o louco mesmo, mano. Vamos mandar todo mundo se foder e vamos se virar na vida. A gente já se vira, né? Mas digo, tipo, abandonar todo mundo, porque os familiares da gente é muito foda. É muito foda. As pessoas são... Sei lá, cara. Sei lá, eu não vou ficar julgando muitas pessoas. Aí minha avó tolerou a gente por um tempo, mas a gente tava incomodando de certa forma. Fora que, cara, vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, mas, tipo, conforme você vai morando com alguém, a pessoa vai se folgando, né? Tipo, a minha tia, ela tem a mesma idade que eu. E ela começou a falar um monte de bosta. Nossa, mas cara, eu não tolero, mano. Eu dou nos dedos, cara. Eu dou nos dedos. Porque uma coisa que eu não gosto é quando a pessoa se folga. Eu não sou hipócrita. Tipo, se eu usar um bagulho teu, eu vou pagar por ele. Eu não sou o tipo de pessoa que usa as coisas dos outros e não paga. Eu, na verdade, odeio usar as coisas dos outros. E quando eu uso, eu pago. Então, tipo assim, eu nunca fui desse jeito folgado, né? Aí minha tia começou a falar assim... Ah, a casa é minha, não sei o que, a casa é do meu pai, isso e aquilo. Nossa, nesse dia eu já falei bem assim, enfia no teu cu, filha, você não é nada, nem trabalhar você trabalha. Você tem 17 anos na cara e nunca trabalhou na vida, não sabe nem o que é trabalhar. Nossa, eu descasquei ela, cara. E olha que eu nunca tive problema com ela, só essa vez. Porque ela é bem mimada, minha tia. Muito mimada. Hoje em dia ela trabalha, mas, cara, eu sempre achei a família do meu avô muito mimada, mano. E olha que o meu avô sempre se fudeu, se fode até hoje. Meu avô trabalha com construção civil, trabalha muitos anos da vida dele. Mas os filhos dele é tudo mimado. Pra mim, nenhum deles, tipo, eu respeito, mas os filhos dele é tipo aqueles marmanjos de 30 anos que briga com a mulher e vem morar na casa do pai. Os filhos dele é igualzinho assim. Então, tipo, eu dou nos dedos, mano. Vem falar comigo, eu já dou nos dedos. Porque eu não tolero. Porque eu me fudi na vida, cara. E, tipo assim, eu não sou aqueles velhão lá, eu sou novo, né? Não sou aqueles velhão que vai ficar falando, ah, na minha época, na minha época. Mas eu sei que o que é sofrer. Sei o que é sofrer. Não é porque tua mãe não te deu um todinho que você vai, ai, minha mãe é uma lazarenta, entendeu? Não é, isso não é sofrimento. Então eu sou bem pesado quando alguém vem falar sobre sofrimento pra mim, cara. E tem muita gente que me olha e acha que eu nunca sofri na vida, mano. Mas quem sabe, né, as pessoas ao meu redor sabem bem como é que foi a minha vida e sabem como é foda. No meu primeiro serviço mesmo, meu patrão, ele conversava muito comigo.
E ele mesmo já falou várias vezes, até pra minha mãe, que tipo, ele ficava de cara, né? Como que eu não virei um nóia, como que eu não virei um assassino, porque eu tinha tudo, tudo pra ser uma desgraça na vida. Porque olha tudo que eu passei, eu tinha tudo pra ser um bosta na vida. E mesmo assim eu nunca fui. Porque lógico, sempre pensei racional. Mas cara, tem gente que por muito menos, cara. Tem gente que por muito menos vira nóia, por muito menos se mata, por muito menos faz muita coisa. Então, cara, eu sou um guerreiro, cara. Sou um guerreiro. Mas eu não fico me vangloriando, não, cara. Eu só falo e tal, enfim. Mas foi mais ou menos por aí. Cara, eu fui começar a sentir felicidade. O meu ambiente, cara, ele era tão ruim mesmo, morar com meu pai, que, cara, a gente não sorria. Eu nem conhecia minha mãe, cara. É que assim, eu falo tanto que eu esqueço de falar muita coisa, cara. Mas eu nem conhecia minha mãe. Não sabia quem era minha mãe. O meu ambiente era bem assim. Eu não conseguia nem conversar com a minha irmã, porque eu acho que meu pai ele tinha tanto medo que a minha irmã falasse que estava sendo abusada, alguma coisa assim, ou sei lá, ele era demente, de certo, ele pensava que eu ia também torar a minha irmã, tá ligado? Aí, tipo, eu nem conhecia. A minha irmã era o que eu mais conversava, eu sempre conversei mais com a minha irmã. E nem era muito, porque era só eu ficar um pouco com a minha irmã que meu pai já tava de tocaia. Volta e meia, ele passava no meu quarto, não deixava. Se a minha irmã estivesse no quarto, ele já mandava ali pro quarto dela. E a minha mãe mesmo, eu fui conhecer ela quando eu fui morar com a minha mãe. Só eu, minha mãe e minha irmã, que daí a gente alugou uma casa. E antes disso, né, a gente tentou comprar uma casa. Eu fui lá e dei quase 20 mil à vista. Só que daí a gente não ganhou a casa e tal, deu um monte de merda, enfim. Minha vida foi uma bosta. Da minha mãe mesmo foi uma merda. Aí o que aconteceu? Nessa a gente foi morar nessa casa de aluguel. Aí que eu comecei a sentir alegria na minha vida. Comecei a conversar, conhecer minha mãe. E tipo, daí que eu comecei a me soltar mais e ser mais conversador, mais gente boa. Então, que nem hoje eu falo muito, cara. Que nem esse vídeo, 30 minutos, cara. E não tem corte. Não tem corte, irmão. Eu vou e falo. Eu sei me comunicar. Agora tem gente que fala, canal de opinião, fala muita coisa, que dá uns 500 cortes. É só você reparar. Isso não é saber falar. Isso é, cara, você pegar uma lista e ler. Isso não é saber falar, mano. Entendeu? Pra mim, os meus vídeos não tem lista, não tem nada. Eu venho aqui e falo o que eu quero, sobre o assunto que eu quero. Então, eu comecei a conhecer minha mãe foi nesse tempo. Que daí eu vi como é que minha mãe era e conversei muito com ela. E hoje em dia a gente conversa bastante. Eu nunca fui brincalhão. Eu fui começar a brincar, a dar risada nesse tempo. Porque meu pai era muito psicopata. Meu pai, cara, ele não dava pra falar nada. Se falasse também já dava bosta. Então, nossa, uma situação muito merda. Eu fui começar a sentir um pouco de felicidade, era basicamente nesse tempo, até hoje, né? Hoje em dia eu sou, de certa forma, feliz, mas dá pra ver no meu semblante, o meu jeito, que eu sou, de certa forma, carrego muitas marcas, né? Mas, enfim, basicamente, a minha válvula de escape sempre foi o videogame, né?